dia a todos. Nós vamos só fazer o aviso para o domingo que vem. Domingo que vem é o nosso dia de missões. E isso quer dizer o quê? Que o nosso pastor não vai estar aqui. Quem vai estar dirigindo os trabalhos aqui vai ser o pastor de Itararé, pastor Paulo Vedim. Não sei se todos conhecem ele, então vão ter a oportunidade de conhecê-lo. Tá? E o nosso pastor vai então para a igreja de Itararé. Tem essa troca de púlpito quando é domingo de missões. Junto com isso também tem mais uma mudança. Toda a coleta que vai ter domingo que vem vai ser destinada para missões. Então aquele que tiver sentido, que sente a necessidade e o sentimento de contribuir com as missões, então lembre que domingo que vem a coleta não vai ficar para a igreja. A coleta vai ser destinada para o departamento de missões, que ele também está precisando de um prometido. Tá? Então, só lembrando disso. Tá bom? Nós desejamos um culto abençoado. Gratidão a Deus, dando início ao culto. Oremos. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos os que o invocam em verdade. Irmãos, que a graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam conosco na comunhão do Espírito Santo. Amém. Vamos cantar o Salmo 133, letra A, dos nossos sinários. Vamos orar. Deus eterno, ó Pai poderoso, Senhor nosso,
na tua presença nos colocamos. É manhã de mais um dia tão especial, porque é o dia do Senhor, é o dia reservado para o descanso das atividades no cotidiano, mas é o dia reservado para estreitarmos mais a nossa comunhão com o Senhor através do exercício devocional. Assim é que, como igreja, nos encontramos na tua presença. E nós fazemos assim pela mediação de Cristo Jesus, pois em Cristo o Senhor nos acolhe para receber o nosso louvor, a nossa adoração como expressão da gratidão, pois reconhecemos a tua bondade, as tuas misericórdias, o teu cuidado muito especial para conosco a cada dia. Somos-te agradecidos porque então podemos crescer em nossa confiança depositada no Senhor. Assim é que nos achamos na tua presença, com os corações agradecidos. Queremos crescer, ó Pai, nesta experiência de estarmos sob o refúgio seguro, sob a proteção no teu poder. E então que neste culto possamos crescer numa definição maior do caminho a ser trilhado. Assim, ó Senhor, abençoa todas as partes deste culto, para que seja um culto em louvor ao teu nome, seja um culto que tem como objetivo tão somente o Senhor, a tua glória. Seja um culto de fortalecimento da nossa vida espiritual, que possamos assim sermos abençoados na tua presença neste dia, de tal maneira que retornando para as nossas casas, possamos fazer com os corações alegres, fortalecidos pelo encontro que tivemos com o Senhor. Não somos dignos deste encontro, mas é a tua graça, o teu amor, as tuas misericórdias para conosco. A tua palavra nos instrui a assim fazermos. Então conceda-nos, ó Senhor, a tua bênção, a tua aprovação neste culto. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra de Deus no Salmo 25, a parte final do Salmo, os versículos 14 a 18. Salmo 25, 14 a 18. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração. Tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. É um momento de contrição, então nós vamos cantar o cântico, sim, sofrimento te causei, ó Deus.
Continuando este momento de contrição, No culto a Deus, nós vamos dar oportunidade para, mais uma vez, a oração silenciosa, cada um orando individualmente, falando no seu próprio íntimo com Deus. Afinal, o salmista diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Nós temos nesta aliança que Deus fez com o seu povo a garantia do perdão mediante a confissão, visto que a nossa culpa já foi paga por Cristo lá na cruz do Calvário. Então, irmãos, tomemos posse desse privilégio, desta graça de Deus, sim, e vamos assim confessando a Ele os nossos pecados, recebendo o seu perdão e nos preparando para ouvir a palavra do Senhor. Oremos silenciosamente. Somos-te agradecidos, ó Pai, por tua provisão, e nesta provisão também o perdão para os nossos pecados. Confiamos, ó Deus, nas tuas promessas, ricas, eternas, e sabemos que tu és fiel no cumprir as tuas promessas, promessa de perdão. Assim é que confessamos, pois pecamos no pensar, no agir, no falar. E pedimos a Deus, perdoe-nos, porque muitas vezes agimos contrário à tua palavra, contrário à tua vontade. Mas pedimos, ó Pai, o teu perdão, a tua ajuda, a tua consolação, e faz, ó Deus, com que possamos procurar melhorar mais a nossa vida, sob a supervisão do teu Espírito Santo. Assim estejas conosco, pois oramos em nome de Jesus. Amém. vamos ler a palavra de Deus em Mateus. Mateus, no 7º capítulo do Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 7, o 13 e o verso 14. Vamos fazer esta leitura em uníssono. São 2 versículos pequenos, podemos fazer em uníssono. Vamos ver juntos as palavras de Jesus nestes 2 versículos de Mateus 7. Leiamos, irmãos. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Nós vamos cantar ainda o hino 365. Amen.
dar oportunidade para o professor Leite seguir com as crianças podem vir à frente. Levanta aqui. Muito bonito teu vestido. Que bonito. Muito bom. Aí ela com crianças aí, né? Veja aqui, ó. Chata orelha. Não veio domingo passado. Pode sentar um pouco aqui comigo. Não sabe o que aconteceu com o Davi? Quem estava domingo passado sabe o que aconteceu com o Davi. E eu não vou revisar a história. E vocês vão ficar, mas o que aconteceu? Por que ele está lá? Por que ele não fez isso? Né? Olha, é muito importante vir na casa do Senhor. Mas vir, sim, sem faltar. Né? Já pensou? Olha, eu vou fazer uma perguntinha para você. Tem umas que eu não vou fazer. E eu não vou nem perguntar assim, né? Quando chega durante a semana, você vai para a escola, não vai? Todos vão para a escola? Uhum. Aí a mamãe diz assim, meu filho, está na hora de ir para a escola. Segunda-feira, terça-feira, daí você diz assim, ai, eu não estou com vontade de ir para a escola hoje. O que a mamãe diz? Ah, então pode ficar. É isso que a mamãe diz? O que ela fala? Ela fala, Vai para a escola. Chega terça-feira. Ai, mãe, mas hoje deixa eu ficar em casa. Não tem conversa, vai para a escola. Chega terça, chega quarta. E você às vezes fica esperando. Não, mãe, hoje deixa eu ficar em casa. Não, a escola é muito importante, você não pode faltar. E pode chover, pode acontecer o que for. Você vai para a escola, não vai? Você nem pergunta, mãe, posso ficar em casa? Que a mamãe vai dizer? Não. Ah, o papai também, né? Aí chega no domingo. Ah, mamãe, acho que eu vou ficar em casa hoje, acho que eu não vou para a igreja. O que a mamãe vai dizer? Pode ficar, meu filho, está cansado. Semana inteira você foi para a escola. Você queria, filho? eu não queria ir para a igreja, porque eu estava meio cansada. Meio, ainda bem que era meio. Por isso que você veio. Porque se fosse inteiro, você estaria em casa. Não é? Mas olha, é bem assim. Durante a semana a mamãe diz, não, você não vai para aula de jeito nenhum. Aí chega no domingo, às vezes a mamãe ainda diz assim, ah, se ele quiser ir, eu vou. A mamãe obedece você ir no domingo, eu vou te contar. Não é? Mas tem que vir também, não tem conversa. Porque é muito importante, porque aqui nós vamos ouvir a palavra de Deus. A não ser que em casa você todo dia lida a Bíblia para você. Isso eu não vou perguntar aqui e nem vou perguntar na classe. Eu não sei, mas é muito importante que o papai e a mamãe, todos os dias, uma história bíblica. Todos os dias. Eles prometeram quando batizaram vocês, que eles iam educar vocês no caminho do Senhor. Então vocês podem cobrar dele, mamãe, e a história? Papai, e a história de hoje? Então é muito importante. Mas eu estou feliz que vocês vieram, ainda bem que você estava meio cansado. Tá? E eu espero que você, no domingo que vem, nem esteja meio, que venha com alegria à casa do Senhor. Lembra daquele cântico? Alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor. Outra vez. Alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor. E agora vamos para a nossa classe. Vamos lá. Alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor. Porque estreita é a porta e Apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Irmãos, este texto são palavras de Jesus formando
estes 2 versículos e registra Jesus colocando uma decisão para ser tomada por parte dos seus ouvintes e está também exortando a entrar no seu reino. Jesus, então, utiliza aqui estas figuras. Ele fala de 2 portas, 2 caminhos, 2 tipos de transeuntes e 2 destinos. De fato, ele está chegando no final. Para quem lê o Evangelho de Mateus, a partir do 5º capítulo, o discurso de Jesus lá no monte, que ficou conhecido como o Sermão da Montanha, pode perceber, ele está chegando no final deste sermão e fazendo as aplicações do seu ensino para os ouvintes, está concluindo, enfim, o seu discurso, apontando para o seu reino eterno. Reino que não deve ser olhado somente na perspectiva de um futuro bom, um futuro de grande realização, mas um reino presente. Isto é, ele veio, nasceu na manjedoura, como comemoramos o Natal, foi à cruz e estabeleceu, antes da sua ascensão, um reino, e este reino é estabelecido de forma provisória, e ele está dizendo, é preciso entrar neste reino que será depois estabelecido de forma definitiva, onde, quando não sabemos, Deus sabe. A igreja não sabe. Então, irmãos, a entrada no reino de Cristo é de fato aqui convidativa, mas é difícil. Convidativa porque os que entram são descritos como benditos, e nada melhor do que ser considerado abençoado, bem-aventurado, bendito, pois assim Jesus iniciou este sermão da montanha com as conhecidas bem-aventuranças, bem-aventurados sois, e falou com a multidão. São benditos, porque então são possuidores do reino no qual entram, são consolados, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Benditos, sim, porque são consolados, porque herdam a terra, serão plenamente saciados os que têm sede de justiça, mas também é difícil, porque serão perseguidos, insultados, caluniados, e devem amar até mesmo os seus inimigos, orar em favor dos seus perseguidores. Essas coisas chocam muito
as pessoas. Mas é isto que está nas bem-aventuranças, quando chega no versículo 11 do capítulo 5. Bem-aventurados, e ele vem nesta soma de bem-aventuranças, porque você chora, mas você é consolado. A ênfase está no consolo. No entanto, no verso 11 diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Um estudioso antigo da Bíblia, ele escreveu: o apelo de Cristo é apresentado de tal forma que não aparenta nenhum atrativo para o mundo insensato e egoísta. Então, meus irmãos, podemos agora olhar para estas poucas, porém ricas, significativas palavras de Cristo no Sermão da Montanha, tentando primeiro aqui para duas portas sobre as quais ele está falando. A questão é: o que vem primeiro? O caminho ou a porta? Uma pessoa entra pela porta para seguir pelo caminho ou segue o caminho para alcançar a porta e passar por ela? O que vem antes? Pelo que temos aqui, creio que a porta vem primeiro e depois, então, o caminho. Nas palavras do Senhor Jesus, a porta conduz a um caminho. E ele exorta a fazer a escolha certa e mais, seguir o caminho certo. O que ele explicou no discurso, no Sermão da Montanha, este é o caminho. É o caminho da santificação. Porque se a escolha for correta, o caminho será de santificação. Mas se a escolha for errada, o caminho será de endurecimento do coração e mais. Endurecimento do coração cada vez mais. Das duas portas, uma aqui é estreita. E esta porta estreita tem sido comparada hoje por muitos estudiosos da Bíblia àquela porta com catraca que nós temos nos bancos, o lugar onde se paga o ingresso e tem que apresentar, em que pode passar pela porta somente um de cada vez, não dois. A porta aqui é assim, esta é a ideia, um de cada vez, porque a porta é estreita. É muito boa esta comparação. Quando pensamos, estamos passando numa porta do banco, é uma catraca. Um por um. Não mais. E não pode entrar com uma bagagem. Senão não entra. É curioso, irmãos, mas no Novo Testamento, a palavra estreita, eu estava procurando esta palavra em textos paralelos, mas não tem. Esta palavra estreita, com referência a uma porta,
ela só aparece aqui, em Mateus capítulo 7, no verso 13 e 14. De fato, lá em Lucas, ele diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Então, ele usou a palavra lá, mas lá é no sentido escatológico, ou seja, futuro. Quando o dono da casa tiver levantado, está falando do julgamento final de todas as coisas. Então, a ideia da palavra lá é outra, para a porta estreita. Aqui está falando de uma porta que apura, uma porta apertada. E é preciso, e esta é a ideia, desfazer-se de muitas coisas. Por exemplo, o desejo ardente de possuir bens terrenos para viver uma vida de consumista neste mundo. Desejo ardente de possuir bens terrenos é um desejo simplesmente até doentio por parte de muitos, a ponto de alguém dizer: esta pessoa, se tirar os bens dela, não sobra nada. Porque o seu maior desejo, o investimento da vida toda, é angariar. Angariar, conquistar, buscar, ter por ter. É preciso deixar isto. Não passa nessa porta. Não quer dizer que um administrador de propriedades produtivas não seja um cristão fiel, temente a Deus. Não estou dizendo isto. Estamos falando de outra coisa. Uma pessoa pode não ter nada e passar 80 anos de vida nessa terra tendo um desejo ardente de ter posses, com múltiplos propósitos, e nada acontece. Mas também precisa deixar de lado o espírito que não consegue perdoar. Precisa deixar para trás o egoísmo. Precisa, especialmente, deixar o senso de justiça própria. Aliás, precisa mesmo deixar. É a justiça própria, porque não entra nesta porta com a justiça própria dizendo: mas eu mereço, eu sou bom, eu não mato, eu não roubo e por aí afora. Ainda mais dou cesta básica para as pessoas que precisam. Uma vez, um fariseu foi orar, relatando tudo que ele fazia de bom. Jesus disse: ele não foi justificado. Ou seja, não há justiça nisso. Paulo, falando sobre a lei, ele diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê. E ele morreu por causa da nossa transgressão e ressuscitou para a nossa justificação. Então, a porta estreita é, irmãos, uma porta de renúncia.
uma porta de obediência à lei de Deus. É disso que Jesus está falando. Entra por esta porta. É um convite atrativo, mas é difícil. Começa conosco mesmo a nossa própria dificuldade e não com os que nos cercam ou as circunstâncias que nos envolvem. Começa conosco mesmo. Mas a porta larga também está aqui. A porta larga já permite entrar com toda a bagagem. E em toda a bagagem está aqui a velha natureza, aquela natureza pecaminosa de um velho Adão. O reitor do seminário que eu frequentava, de quando em quando, no Salão Nobre, ele convidava os alunos para fazer alguma dissertação e exortações. E como eram muito jovens, ele aproveitava para lembrar: deixe sempre o Adão velho lá na sepultura. Ele quer sair, mas deixe o Adão velho na sepultura, e com muita razão. Porque ele quer ressuscitar em nós. A porta larga permite passar com a bagagem e esta velha natureza pecaminosa e tudo que contém nesta velha natureza pecaminosa pode passar. A porta é ampla, é larga, passa por ela uma multidão enorme e ainda sobra espaço para passar mais pessoas. E Jesus não deixou por menos. Ou um ou outro. Não dá para encontrar uma porta mais ou menos larga e mais ou menos estreita. Não. Os valores aqui são absolutos, intocáveis, não mudam. Ou estreita ou larga. Meio estreita, meio larga, essa não tem. Embora cristãos queiram construir sempre uma terceira via também, né? Só isso que faltava no mundo eclesiástico. Mas temos aqui, irmãos, das duas portas, ainda os dois caminhos. O caminho que nasce da porta estreita é apertadíssimo, como chamamos, é restrito e nos faz ver o caminho do cristão neste mundo como um caminho de lutas, de enfrentamento do cristão com o próprio cristão e também com o mundo, do cristão com o próprio cristão, porque ainda perdura a força de uma velha natureza que quer achar lugar na vida do cristão, e ele luta consigo mesmo. O caminho estreito é um caminho marcado assim por lutas, mas também é um caminho marcado pela certeza da vitória. Isto porque não vai passar ainda a porta,
mas porque passou pela porta estreita. E se passou pela porta estreita, o caminho que está seguindo é o caminho da conversão. Aquela conversão que agora continua acontecendo. Aquela conversão que nós nos convertemos diariamente. Podemos chamar de santificação. Mas temos aqui, irmãos, o contraste nestes caminhos. Encontramos nesses caminhos dois tipos de transeuntes do caminho largo, estes que andam por ele. São identificados aqui como muitos. É isso que Jesus está dizendo. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e fala, e são muitos os que entram por ela e andam por este caminho, muitos. É um erro entender que no caminho largo as pessoas são livres e são ali felizes. Esta suposta liberdade e felicidade da maioria é uma liberdade, é uma felicidade de natureza muito superficial, irmãos. O apóstolo João, ele diz no capítulo 8 do seu evangelho, todo aquele que vive em pecado é escravo do pecado. Não tem jeito. Está no caminho largo, aparentemente feliz. Uma vida dissoluta, uma vida moralmente reganada. E com um engano próprio de felicidade. Oh, quanto as pessoas se veem tristes depois de tantas festividades moralmente decadentes. Isto é uma evidência de um caminho largo, onde a proposta de felicidade, de liberdade, é somente morte, escravidão. Já aqueles que caminham pelo caminho estreito são identificados aqui por Jesus como poucos. Ora, irmãos, e está de acordo com o que o evangelista Mateus também registra um pouco mais adiante no capítulo 22, porque ele diz assim, muitos são chamados, poucos escolhidos. Ora, então, onde está o Israel de Deus? A promessa a Abraão, o patriarca, farei de ti uma grande nação, se tu uma bênção. A tua descendência será como a areia do mar, as estrelas no firmamento. Então, multidões e multidões. Onde está esta multidão? O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 9, citando o profeta Isaías, ele diz, ainda que o número dos filhos de Israel seja, o apóstolo Paulo falando isto, seja como a areia do mar, o remanescente, ele diz, é que será salvo. E no capítulo 11 da carta de Paulo, ainda como uma carta doutrinária, a carta aos Romanos, no capítulo 11, no 5º versículo, ele diz, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente
segundo a eleição da graça. Então, irmãos, uma vez que o ímpio não conhece a paz interior, como prega o profeta Isaías no capítulo 48 da sua profecia, como poderia ser feliz o que caminha pelo caminho largo, senão uma aparente e enganosa felicidade? Jesus conclui o Sermão da Montanha falando de dois construtores. O que construiu uma casa sobre a areia e outro sobre a rocha. O caminho largo retrata a realidade de uma casa construída sobre a areia. Aparentemente é igual a outra sobre a rocha. Aparentemente. Tudo é feliz. É maravilhoso. Mas quando vem a tempestade, a diferença é gritante. Já os que entram pela porta estreita, a palavra de Deus diz: grande paz tem os que amam a tua lei. Como disse alguém, o homem rico na enfermidade, o Jó. Alguém disse: Jó foi mais feliz na sua enfermidade do que Adão no paraíso. E está certo. Irmãos, não é possível entrar pela porta estreita e querer caminhar pelo caminho largo, se a vida cristã neste mundo está folgada, se a vida cristã neste mundo é prazerosa, sem o senso de compromisso honesto, não simplesmente religioso, costumeiro, mas honesto com Deus. Sem isto, é preciso olhar para trás e ver qual porta você passou de fato. O mundo não está facilitando nada para um verdadeiro cristão. O que Jesus falou permanece. Até a sua segunda vinda será assim. Não é fácil, mas é o caminho que nos leva à vida e não à morte. Que Deus nos ajude. Afinal, conhecer a Cristo é ouvir a sua palavra, sempre o seu convite, e atender a sua lei. Ele não disse: eu sou a porta. Aquele que passar por mim achará pastagem. Tem toda provisão. É um caminho de lutas neste mundo, mas sob a provisão eterna do nosso Deus, Senhor e Salvador. Amém. Vamos cantar É Franca a Porta Divinal, o hino 272.
Deus eterno, ó Pai poderoso, estamos chegando no encerramento do culto dirigido a Ti, sob a Tua direção, a instrução da Tua palavra. Louvamos-Te pelo chamado para entrarmos pela porta estreita e pela consciência que a Tua palavra nos outorga de que, em passando por esta porta, o caminho também é apertado, mas nos alegramos em saber que, caminhando por este caminho apertado, em lutas, provas, dificuldades neste mundo, por causa da integridade moral e espiritual, o Senhor é quem está conosco, nos conduzindo. Qual pastor que conduz o rebanho, sustentando, mostrando sempre o rumo certo para seguir. Louvamos-Te, ó Pai, por este chamado maravilhoso, mas pedimos a Tua ajuda para que em nosso comportamento, em nossa maneira de viver socialmente, no nosso relacionar com as pessoas, possamos assim testificar esta verdade de que passamos pela porta, a porta estreita, e o caminho que trilhamos é estreito. Que haja evidências, ó Pai, no nosso comportamento para que as pessoas possam ver a luz do Senhor brilhando em nós e vendo as boas obras da Tua igreja, possa o mundo também glorificar o Teu nome. Estejas assim conosco, fortalecendo a nossa vida espiritual. Abençoe a todos que aqui se encontram. Abençoe, ó Pai, as famílias da Tua igreja, a Tua igreja aqui, a Tua igreja espalhada no mundo. Estejas conosco, conceda-nos, ó Pai, uma tarde agradável, uma semana próspera, e ajuda-nos para que possamos aprender mais do ensino da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Senhor, para que o nosso coração possa arder num desejo de andarmos em conformidade com a Tua lei, a Tua palavra, o Teu Evangelho. Assim receba o nosso louvor. Abençoe aqueles que, aflitos, estão cuidando da saúde, são portadores de enfermidades, têm lutas em casa, aqueles que sofrem de naturezas e causas diversas que às vezes nem conhecemos, mas o Senhor conhece. Alcance, ó Deus, a cada um com o Teu favor, propiciando, ó Deus, a oportunidade de conhecer o Teu chamado para entrar pela porta estreita. Assim, abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja e fica conosco. Receba a nossa adoração neste dia, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dar oportunidade para o recolhimento das ofertas, lembrando que ofertar também é adorar a Deus. Devemos fazer se o coração colocar essa disposição, se o coração falar para fazer isto e fazer sabendo que pessoas estão cuidando dessas ofertas, colocando nos objetivos certos
para o desenvolvimento da obra do Senhor no mundo. Convido a igreja a pôr-se em pé para receber a bênção, encerrando o culto com amém tríplice. Então, irmãos, paz seja com todos e o amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.